Oi, gente. Então, a gente está aqui hoje começando uma sequência de vídeos. Eu convidei a Amanda, que trabalha comigo, ela é nutricionista clínica e ela atende os pacientes que chegam para acalmar junto comigo, tanto individualmente quanto nos grupos, que é o grupo Curando Comer, um grupo voltado para pessoas que têm compulsão alimentar e comer emocional. Então, a gente está gravando aí uma sequência de vídeos para falar mais sobre a compulsão alimentar. Eu queria trazer aqui uma pergunta para a Amanda, para a gente iniciando isso, que é a seguinte: quanto que custa a compulsão na nossa vida, Amanda? Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. É assim, eu acho que eu posso falar também tanto da parte, né, assim, técnica de ter estudado, como de ter passado por isso, né, Ana? Porque eu também tive bastante tempo de problema com meu peso, né? E meu próprio peso, e aí tendo que lidar. E assim, eu acho que tem um ponto que a gente tem que chegar assim no fim do poço mesmo, que eu brinco que assim, no fim do poço tem uma mola que bate para cima. O problema é ficar no meio do poço, que você nem enxerga a luz da saída do túnel e nem a mola. E assim, como a obesidade e a compulsão não é uma doença que dói de imediato, né? Porque, por exemplo, sei lá, você está com a unha encravada, você vai lá corrigir a unha encravada porque ela está incomodando. A obesidade e a compulsão, eu sinto que ela não dói de imediato. Sim. Ela vai, então assim, a gente às vezes demora muitos anos ou a gente fica fazendo mais ou menos até tomar uma decisão de verdade. Então, eu acho que o objetivo, né, da gente gravar esse vídeo é fazer a pessoa entender o quanto dói para poder mudar. E o quanto dói não é para trazer a dor, mas é para trazer a consciência e a clareza, Isso, né? isso que você está falando é muito importante, porque às vezes a doença está valendo muito a pena. É Sim. tanto prazer em manter aquele comportamento que a realidade ele ainda não bateu na porta na forma de uma doença que traz uma dor, né? É, porque normalmente o paciente vem no consultório quando já está, assim, com os exames muito ruins, ou quando já, assim, mas eu não tenho nada ainda. Então, fica 20 anos que eu fico falando, brincando de roleta russa com a comida. Mas ele come mal, não tem nada, meu marido... Mas, assim, cara, não é com a outra pessoa, é com você mesmo. Então, assim, para mim, Ana, a chegada, assim, do fim do poço, porque eu tinha vários sinais, por exemplo, eu tenho a perna um pouco mais grossa, então eu ia para a praia e assava andando uma perna na outra. Aquilo me incomodava, tá? Uhum. Mas ainda não o suficiente para eu, assim, porque eu não moro na praia, né? Eu ia de tempos em tempos. Então, quando eu ia, pensava, putz, preciso fazer alguma coisa. Mas aquilo me incomodava, mas não fazia mudar ainda, né? Aí tinha outras coisas, assim, mais dores articulares, né? Até que um dia, eu tenho uma irmã super magra, e aí, assim, tipo, essa minha irmã, tudo que ela não queria, eu sou a irmã mais velha, tudo que ela não queria comer, ela passava pro meu prato. E eu sempre comi. Até um dia que ela tirou o chiclete mastigado da boca e fez assim, e eu catei. E Uhum. aí eu falei, cara, aí me deu um negócio assim, tipo, fundo do poço, tipo, eu tô mastigando chiclete sem sabor, sabe? Então, esse momento para mim foi o momento assim, fim do poço, tipo, em que Tá. ponto que anda a minha compulsão, né? Que eu tô aceitando um chiclete mastigado sem sabor, Eu né? acho que dentro disso que você está trazendo, é importante assim colocar que geralmente quem tem compulsão alimentar vai ter o aumento do peso. Por isso que a Sim. gente relaciona uma coisa a outra, né? Porque geralmente é assim, né? Esses pacientes que têm a compulsão, que têm um comer emocional, eles vão chegar nesse lugar do excesso de peso e esse excesso de peso vai chamar muitas doenças, muitos desequilíbrios que podem abrir um pouquinho mais para frente. Que eu acho que é isso que você está colocando, né, Amanda? De não deixar chegar a esse ponto, às vezes, tão lá para frente, né? A Sim. ponto, às vezes, de precisar ir para uma cirurgia, porque já estava negando todos os sinais antes. Então, você pode contar um pouco sobre esse
custo mesmo para o corpo? Eu acho que, além, assim, acho que primeiro é o custo do corpo. Você sabe que fizeram uma pesquisa para quais os motivos que, assim, o que motivava uma pessoa a emagrecer. A saúde era o menos, tá? Por incrível que pareça, a saúde é um dos menos, né? Mas, assim, a saúde, eu falo assim, é você assinar um cheque, tá? Sem o valor assinado. É um cheque pré-datado sem o valor assinado. Quando você vai gastar naquele cheque, depende dos teus comportamentos atuais, tá? Porque uma hora a conta fecha, não existe isso, a conta não fechar, uma hora a conta fecha, né? Então, assim, assar a perna, eu acho que ainda é muito pequeno, perto dos problemas de coração, dos problemas circulatórios, do aumento de pressão, do De risco de sono, né? diabetes, né? Diabetes é a primeira causa no país que causa cegueira, que causa diálise, que causa problemas renais, né? E amputação. Então, o problema também de doenças cardíacas, né? Que a gente estava falando, e também até alterações neurológicas, cognitivas, né? Porque isso também tem a ver com o uso de medicações para isso. Então, por exemplo, se você usa a longo prazo remédios, né, para coração, pressão, você também pode trazer consequências nessa sua parte também cognitiva de memória, né? Então, assim, é super sério. Então, é importante que a nutrição esteja junto, para quê? Para que te ajude a, se precisar usar essas medicações, que você tenha suporte. Aliás, inclusive em doenças psiquiátricas, tem remédios que a gente sabe que fazer a dieta funciona melhor os medicamentos, né? Então, é super importante. Então, assim, eu acho que primeiro tem o custo da saúde, que tem que ficar claro, porque talvez a gente não tenha, né, o entendimento, e até, Ana, assim, quanto custa carregar peso extra, né? Tem uma... Porque, assim, gente fala assim, leva 5 quilos para passear no supermercado, vai no supermercado, pega lá 5 quilos, fica passeando com ele para você ver 5 quilos de arroz. Uma hora cansa. Então, assim, imagina que é 5, 10, 15, 20, 30, 50 quilos a mais, né? É assim, é praticamente uma pessoa, né? Uma pessoa pequena. Então, você entender tudo isso que você está carregando. Então, esse é o da saúde. Mas eu acho ainda que tem o custo afetivo, né? Então, da parte ligada ao relacionamento com a própria pessoa, ao relacionamento afetivo, ao relacionamento sexual, a profissão, né? Às vezes a pessoa se sente muito mais incompetente, ela se sente de uma maneira envergonhada por conta desse excesso de peso, né? Com os filhos também, eu vejo que é assim, nossa, como é que eu vou falar alguma coisa, né? Inclusive, esse foi um dos que me motivou muito a emagrecer, porque sendo nutricionista, eu falei, não, eu preciso estar num peso saudável e ter uma relação saudável comigo mesma para poder dar de exemplo para os meus pacientes. Eu acho que essa foi a top dos meus motivos importantes. Né? Eu acho que tem um ponto aí que é importante ressaltar, é que às vezes, isso que vai acontecendo, né, do aumento do peso como uma consequência de uma compulsão, não está passando não está sendo uma escolha conscientemente tomada, né? Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla aqui, que precisa ter o trabalho psicológico e o trabalho nutricional aliados nesses casos. Porque se a gente der só um comando e todo esse excesso de gordura corporal e esse comer ali descontrolado que acontece na compulsão, se isso está servindo para encobrir uma questão da pessoa, fica muito difícil mudar. Sim. E a gente aqui na Calimar, a gente tem noção disso, a gente sabe disso, por isso que a gente vai trazendo isso do preço que é, até para a pessoa ir acordando e falando, poxa, eu preciso olhar, mas eu preciso olhar para dentro, né? Para dentro, do que isso está me servindo. A Amanda mesmo, já teve uma baita história aí, né, até virar essa chave, que já me contou várias vezes, até nos grupos ela conta. Né? Para você conseguir se reerguer e falar, não, eu olho dentro, mas eu vou mudar minha postura fora, porque agora eu estou conseguindo dar conta disso, que esse excesso de gordura e esse comer, né, para tentar amortecer, alguma coisa dentro está servindo, né? Então, acho que isso que
também importante de ser colocado, né, Amanda? E você quer Eu falar acho alguma que o coisa? importante do trabalho da Calimar é trazer as ferramentas, né? Assim, tanto física quanto assim emocionais, porque tem uma frase do Mark Twain que ele fala assim que se você só tem prego, todos os problemas são se você só tem martelo, todos os problemas são pregos. Então assim, na verdade, você tem que aumentar a sua ferramenta, porque a pessoa que está se amortecendo, tudo é comida. Ela está triste, ela come, ela está feliz, eu brinco que ela comemora, né? Então tem sempre o comer junto, né? Ela está ansiosa, ela come. Então, assim, a ideia é você começar a entender esses comportamentos e tirar a comida desse lugar, porque assim, comida não resolve você estar entediado, comida não resolve você estar ansioso. Eu continuo ansiosa, agora eu sou ansiosa magra, entendeu? Só que eu continuo ansiosa. Então, não é a ideia que a ansiedade vai resolver isso. Na verdade, o que vai resolver isso é você ter ferramentas para reconhecer essa ansiedade que vai para a comida e aí você se trabalhar. Era isso que eu queria falar. Então, você aumentar a caixa de ferramentas. E para isso ir acontecendo, um trabalho psicológico vai ajudando a pessoa a ir trazendo para a luz aquilo que a compulsão estava tentando mascarar, né? Vai trazendo para a luz, porque daí você consegue, para a luz da consciência mesmo, você consegue ver o que é isso que você está trabalhando e você ir aceitando aí o processo. Sim. Então, acho que num próximo vídeo a gente vai continuar falando mais sobre isso, sobre esse preço da compulsão. Então, veja o próximo. Se você se sentiu aí tocado também pelo nosso discurso, a gente está no momento de formação de turmas, das próximas turmas do Curando Comer. Você pode mandar uma mensagem ali para a gente pelo link da bio.